O Paiva está dizendo aqui, da apresentação da Mocidade Legionária e dos Soldadinhos de Deus na parte da manhã, porque o Vinhate, por exemplo, chegou agora e ele talvez não saiba. A festa não começou às 2, não. Começou às 7 da manhã, foi ou não foi? Começou às 7 da manhã. Os legionários mais aplaudiram o número da Mocidade Legionária da sucursal de São Paulo e dos Soldadinhos de Deus do núcleo de São Gonçalo. Depois nós vamos ouvir essas duas joias pelos Soldadinhos de Deus e pela Mocidade Legionária. Sucursal de São Paulo e núcleo de São Gonçalo. Eu quero anunciar com muito prazer à família legionária que já estão prontos os meus 2 LPs. As Santas Lágrimas da Virgem Maria contém as 7 Dores de Maria, aquele poema que quando o pessoal ouve chora, que é para chorar mesmo. Os 3 Olhares de Maria, os 3 Soluços de Maria e o poema de uma lenda oriental. A prece do copo d'água tem a abertura que eu faço, a prece do nosso patrono, tradução minha, sorripiada cinicamente pelo Leite Azedo, preparação para a Ave Maria, prece de Cáritas, Lá Vem Jesus, do professor Darcy Augusto Malheiro, eu vi minha mãe rezando, Ave Maria, Pai Nosso, conforme está no Evangelho, a oração, a única que Jesus nos deixou, a única, por isso é a nossa. A prece do copo d'água, que tem salvo tanta gente, eu tenho explicado, acabei de explicar ao doutor José Bogéia. Ué, o que é mais difícil? Criar água ou criar um remédio para botar dentro dela? Quem pode o mais, pode o menos. Então Deus cria a água e sem ela ninguém poderia viver. Deus não pode botar um remedinho na água para o Vinhais, para o Arcanjo, para o Zaru, para o Arnaldo Braz, para o Jaime Bertolini. Não pode? Claro. Esse testemunho do coronel é um exemplo que foi publicado na Gazeta de Notícias, na nossa coluna diária. Quer dizer, se ele fosse um homem sem fé, ele também não teria coragem de assinar aquilo. É que ele acredita em Deus, acredita em Jesus. É isso. Sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês veem meu caso, eu nunca fui a médico, nunca adoeci, nunca fiquei de cama. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ficar de cama, eu não tenho tempo de adoecer, eu não tenho tempo a perder com futilidade. Então raciocino assim: Jesus, tu sabe que a minha vida vale alguma coisa, então cura logo esse troço aí, porque eu não tenho tempo a perder. Só para ir ao médico vou levar 3 horas. Só para ir ao doutor, com esse trânsito que está aí, você gasta 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Mais 2 de bate-papo na sala de espera do médico. Você gastou o dia, não fez nada. Eu não, eu posso, o rim pode chiar, o estômago pode ranger, o coração pode saltar, eu não dou bola. Eu digo, fiquem quietinhos, meninos, papai não tem tempo. Resultado, o rim fica bom,
o pâncreas fica ótimo, o estômago fica magnífico, os meninos todos se comportam bem, eu continuo trabalhando. Só fica doente quem quer, quem tem tempo para ficar. Claro, eu digo, na LBV, quer dizer, a serviço de Deus, só adoece quem quer. E quem estiver realmente a serviço de Deus, jamais ficará doente. Jamais. Não há essa possibilidade. E Jesus vê, a seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos. Era o desencanto de Jesus naquele tempo, há 2000 anos. Ele dizia, veja, a seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos. E às vezes alguém diz assim, mas Zaru, como é que você trabalha com tanto calor aí na LBV? Tanto foca. Vocês compreenderam? Se eu fosse pensar em me reunir aos intelectuais para fazer alguma coisa, eu não fazia. Quando alguém quer fazer, lembre-se, depende só de um Jesus. Vocês estão vendo que quando Jesus está com alguém, os companheiros podem ser calouros, podem ser focas, mas tudo sai certinho e a obra marcha, porque não depende de homem, ela depende de nosso Senhor Jesus Cristo. O jornal Última Hora talvez não tenha ainda se apercebido de que tem publicado as teses mais importantes da humanidade em todos os tempos. Deus não pode ser sectarizado. Pois bem, na Última Hora de ontem ou anteontem, fui naquela página grande, com meu retratinho lá em cima, está lá, Zaru declarou, não lhes darei um apocalipse católico, não lhes darei um apocalipse protestante, não lhes darei um apocalipse espírita, não lhe darei um apocalipse judaico, mas eu lhes darei o apocalipse exatamente como Jesus o trouxe acima das religiões de luta. Vocês viram a infantilidade desses homens? Cada qual diz, a minha religião é a verdade. Deus está conosco. Mas o catolicismo diz isso, o protestantismo também diz isso, o espiritismo diz isso, o esoterismo diz isso, o judaísmo diz isso, o macumbismo diz isso. E até os macumbeiros acham que é verdade estar com eles. Os reis do candomblé acham que é verdade estar com eles. Ora, todos têm pedacinhos de Deus, ou pedacinhos da verdade que é Deus. Mas faltava alguém, pela boa vontade, chegar ao novo mandamento, retrazer o novo mandamento, restaurá-lo e criar a religião de Deus. E alguma vez eu me intitulei dono de alguma coisa? Não. Sempre dissemos, na LBV não há donos da verdade. Se a verdade é Deus, quem é dono de Deus? Agora, qual é o meu mérito? Enfrentar os chacais, as feras da religião, os inquisidores de todos os tempos, os crucificadores de todos os tempos, passar por cima de todos eles e dizer, está aqui, é a religião de Deus. E qual é a religião de Deus? O amor. Que é o novo mandamento? O amor. Amai-vos como eu vos amei. Não como o homem ama, que o homem não sabe amar, como Jesus ama, como Deus
ama a todos os seus filhos por igual. Vocês viram na circular 21 acontecimentos dignos de respeito. Primeiro, o aparecimento de Jesus aos legionários em Salvador, Bahia, no 19º Congresso da Boa Vontade de Deus. Agora eu pergunto a vocês, é de estranhar que Jesus tenha aparecido aos legionários em Salvador? O que é que eu faria no lugar de Jesus? Eu venho a este mundo, dou a minha vida pela humanidade, sou crucificado, deixo um novo mandamento aos meus apóstolos. Todo mundo esquece esse novo mandamento. Aí vem um bando de idealistas e funda uma legião da boa vontade. Qual é a base do meu novo mandamento? O que é que eu faço? Vou dar primazia a esses que foram os únicos a botar no coração o meu novo mandamento. A aparição de Jesus lá em Salvador, seu aparecimento lá, foi para dizer isso. Estou com a LBV, porque a LBV, nesses 2000 anos, foi a única instituição que levou a sério o meu novo mandamento. Não é de estranhar que ele tenha dado primazia à LBV, pois está profetizado que ela seria o seu novo nome. Falar hoje em LBV é falar em luz, bondade e verdade, é falar em Jesus. Essa glória ninguém pode esquecer nunca mais. E vou lhe dizer uma coisa, na festa do jubileu,